Olá, boa noite. Programa Corpo e Mente está no ar. Hoje a gente vai falar sobre separação dos pais e o reflexo disso na vida dos filhos, independente da idade, se é criança, adolescente, adulto. Para explicar sobre esse assunto, eu trago a psicóloga Amanda Fraigan. Seja muito bem-vinda, é a primeira vez que vem ao programa, né? Sim. Então, Amanda, tem como preparar uma criança para quando um casal vai se separar? Não. Eu acredito que não existe como a gente preparar, né, a criança ou adolescente ou adulto para uma situação de sofrimento. O que a gente poderia pensar é de que maneira passar por essa situação de perda que envolve a separação, né, do casal, de uma maneira que seja menos destrutiva, né, para a criança. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que essa criança ou essa pessoa em algum momento vai perder esse lugar e vai ter que ressignificar, né? Colocando aí um outro sentido para esse filho, para essa pessoa na família. Ah, entendi. Então é importante, esse preparo é importante, mas não há uma receita pronta, né? Não tem cada uma forma, família isso. reflete de uma forma, cada criança reflete de uma forma em relação à separação dos pais. Então isso quer dizer que depende muito da dinâmica da família para ver como que vai realmente refletir na vida desse filho, dessa criança? Assim, a dinâmica, claro, cada família vai ter uma maneira, né, de se comportar e isso vai refletir em como essa criança também vai estar conseguindo entender essa situação ou não. Mas também não tem uma receita, uma situação pronta, né, para cada situação, uma situação em específico, isso tem que ser avaliado de acordo com cada sujeito, com cada especificidade, enfim, né, da criança ou da situação que está enfrentando. Normalmente, o que resulta na separação dos pais são crises na vida conjugal e ocorrem muitas brigas nessa época. Agora vamos falar naquelas crianças, os recém-nascidos até 2 anos de idade. Muitos pais acreditam que ele não está ouvindo ou ele é muito pequeno para entender do que eu estou falando. Isso é verdade? O que acontece, né? Os pais têm essa ideia de que quando é pequeno, né, não vai compreender a situação e mesmo bebês, como você colocou, né? Mesmo eles não compreendendo o que quer dizer uma palavra, exatamente a semântica da palavra, não significa que essa criança ou bebezinho, né, não vai ser afetado pela briga, pela discussão, né, dos pais. Então, o que ocorre? O tom de voz, né, o sentimento que está sendo expresso ali naquela discussão, naquela briga, naquelas palavras, vão ocupar um lugar para esse bebezinho, para essa criança, que mesmo sem saber aquele significado, vai acabar atribuindo outro sentido, né, para aquela palavra. E isso pode gerar vamos dizer assim, fugiu a palavra. Um reflexo, então, não, vai gerar assim, desconforto, né? Futuramente na criança, nesse sentido que você está falando. Exatamente. É porque ela funciona como uma esponja mesmo, né? Ela absorve tudo aquilo, mesmo não entendendo as palavras em si, mas o tom em que os pais estão falando, isso sim tem como entender, né, Amanda? Isso. A palavra que fugiu antes é assim, um desequilíbrio emocional mesmo, desde pequenininho. Então, como tu colocou, as crianças são ditas como esponjas, né? E isso é muito coerente. Por quê? O que acontece? Tudo que o pai ou a mãe, a maneira que eles se comportam, o que é apresentado para o filho desde pequenininho, a criança vai sugando, vai capturando tudo isso, sejam os bons exemplos ou os maus exemplos, né? O comportamento bom ou o comportamento ruim. E isso vai acabar sendo levado por esse
né, vai ficar como uma marca, né, e vai sendo levado para o resto da vida, podendo ter consequências ou não de acordo com essa captura que é feita de cada um, né? Cada um vai receber de uma forma. Por isso que é importante nessa fase dar amor, dar afeto, dar carinho para essa criança, porque ela também se sente só. Por mais que, mas ela não entende muito, ainda é muito novinha, tem seus 5, 6, 7 anos de idade, mas ela sente a falta desse amor, ela sente que algo naquele ambiente familiar está errado, né, Amanda? Sim, com certeza. As crianças são muito sensíveis, né, como essa questão de estar sentindo tudo isso do jeito delas, né, e isso vai refletir. Então, essa questão do carinho, do amor, da atenção, independente da fase que se encontra ou a situação problemática que a família possa estar passando, né, é muito importante que os pais tenham esse olhar, percebam a maneira como que a criança está se comportando, não só dentro de casa, mas também investiguem como está na questão da escola, já para os maiorzinhos, né? Bom, porque de alguma maneira vai se refletir, né? E um dos sintomas, até que a gente gostaria de falar aqui, né? São exatamente questões que os pais podem observar em casa, assim, como, por exemplo, uma irritação, uma irritabilidade maior, né? Uma agressividade na escola, ou ao contrário, ficar mais retraído. Tem as questões das regressões, né, daquela história do cocô e do xixi, voltar a fazer cocô e xixi em casa. Isso daí que é muito interessante. Tem como realmente a pessoa regredir, no caso a criança regredir, por exemplo, ela aprendeu a falar as palavras, mas ela torna isso mais difícil ao longo do tempo. Então isso é realmente perceptível, os pais têm que ter esse cuidado, então. Pode ser um reflexo do ambiente familiar. Exatamente, observar que quando isso ocorre, né, que a criança está denunciando o quê? Que algo não está tranquilo para ela, alguma coisa, né, ela não está conseguindo compreender. Né? Então aparece de que forma? Aparece no comportamento, aparece se a criança já tem uma fala que já está mais avançada, quando ela começa a ficar mais com uma fala mais infantilizada, logo nesse período de separação, é que provavelmente ela está sendo afetada ali e nesse sentido ela vai querer ocupar esse lugar mesmo de bebezinho ou, né, e até volta a fazer o xixi na cama e o cocô. Por quê? Porque eles querem continuar de alguma forma ocupando esse lugar, né, de pequenos aí, de objeto de desejo do pai e da mãe, que quando acontece a separação isso acaba trazendo um certo desequilíbrio, né? Um movimento diferente, vai precisar de um outro espaço. Elas buscam realmente essa atenção dos pais, porque elas se sentem mais sozinhas, elas sentem que algo não está certo no lugar onde elas vivem. E tu falou a questão da escola, né? Na escola, o aprendizado que se torna mais difícil, os próprios professores podem também observar isso e passar para os familiares, né, Amanda? Exatamente. O que acontece muito, é comum de perceber, que quando a criança altera o comportamento na escola, né, então os pais chamam, né, os professores chamam os pais e eles têm essa conversa e logo os pais acabam justificando o comportamento dos filhos por conta da separação. Mas o inverso também pode acontecer, né? Se o casal percebe que vai estar indo por esse caminho da separação e tiver um diálogo, né, bom entre a família e a escola, é importante que seja comunicado. Então é importante realmente comunicar para que a própria escola prepare aquele aluno, prepare aquela criança para se adaptar, para conseguir lidar com aquela situação. Porque quando é muito novo ainda está aprendendo a lidar com a vida, né? com os obstáculos da vida, com as partes difíceis, né? Não só com as partes boas. Né? Então é importante realmente. Só assim, não existe o preparo, né? Sim, então assim, não tem um preparo, mas o que acontece? A professora vai ter um olhar diferenciado. Né? Ela vai saber que, bom, aquela criança às vezes pode estar mais desatenta ou vai compreender de uma outra forma, né? Porque são mais informações daquele aprendiz, né? Entendi. Então, falando sobre isso, a gente reservou um vídeo na internet falando sobre o reflexo da separação dos pais na vida dos filhos. E nesse vídeo é um relato de uma criança que tem os pais separados. E ele vai falar realmente sobre isso que eu estou falando com a Amanda, a questão da falta desse afeto, desse amor. Ele se sente culpado por essa separação. Vamos assistir esse vídeo? Já já a gente comenta sobre ele.
Dear Mom and Dad, I know that you are hurting. I'm hurting too. I feel and feed off your tension, fear, and shock. Although I am young and cannot express verbally what is happening in our lives, I am still feeling the impact. My heart is broken every time I have to give up a parent. My sense of security is lost. Please don't assume that I am resilient. Please don't assume that my life will be exactly as it was, and that I will continue to feel the same love from both of you. I am a human being just like you. My needs are just like yours. I need love, attention, nurturing, stability, consistency, affection, understanding, patience, and mostly to be wanted. When you fight over me or put me in the middle of your argument, you are sending me the message that winning with each other is more important than my life. I am learning from you that it is better to be right than to be loved. You are teaching me that I came from a person who is unlovable and wrong, and that I am somehow wrong too. When you confide your hurt in my heart, you are storing up adult pain and robbing me of my childhood. You are taking away my belief that love is unconditional and replacing it with a message that tells me to become hard and not to love because I will get hurt and not be able to recover. You may not understand this today, and I am so small that you are not thinking about my future, but you are putting me at a greater risk of getting a divorce myself. At times you are risking my safety to fill a void in your heart. My safety is your job. Without you and your protection, I am unshielded from the world. This will manifest in irrational fears for me, because I will stay in a state of fight or flight for most of my life. Someday, this initial shock will wear off, but how you choose to parent me through this crisis will never wear off. I will either feel your sense of selflessness, support, protection, or I will have a scar on my heart with a message that reads, "Good things happen to good people. I must be bad." Thoughtfully, the child of divorce. O vídeo fala de questões muito importantes, né? Ele fala ali a questão de se sentir culpado, da falta de proteção dos pais nessa época, da questão de ele não acreditar mais no amor incondicional e também de tirarem dele a infância. São vários temas que a gente pode estar discutindo, né? O primeiro deles que eu achei interessante, então vamos falar sobre a questão da rotina da criança. Porque os pais se separam, têm o divórcio e vivem longe um do outro e por isso muitas vezes a criança acaba perdendo a rotina que tinha antes, às vezes de ir para a escola, para uma aula de dança, aula de música, algo nesse sentido. É importante permanecer com a rotina da criança? Então, né, o que acontece? Como você mesma disse, né, quando o casal se separa, a criança passa a ter uma rotina, modifica aquela rotina, né? Passa a ter outros horários, a questão da casa, né? Geralmente, o que acontece, os filhos ficam com as mães, né? Na maioria das vezes, e o pai fica naquela situação de pegar no final de semana, né? Então, acho importante dizer que não só na situação da separação, né? A criança ela tem várias fases e ela vai modificando. Nenhum ano é igual ao outro ano, nenhum semestre é igual ao outro semestre, né? Muda de ano, enfim. Então, essa é mais uma mudança que vai ocorrer, né? E dentro de uma rotina infantil, é importante para o crescimento que seja mantido um respeito, né, em relação a isso e que seja de uma forma saudável, né, que seja conversado com a criança, explicado, né, por que mudou, por que final de semana não vai mais ser assim, ou durante a semana, ou enfim, quem busca, quem leva para o colégio, né. É importante que seja sempre dialogado, falado junto com a criança para que ela compreenda a situação e passe por isso da melhor maneira. Pois é, mas será que existe uma idade certa para conversar com a criança sobre esse assunto? A gente vai falar nisso, mas no próximo bloco. Eu já volto, até já!